Boa tarde, estamos no 10º episódio de Debates JM, uma iniciativa do JM, da rádio JM-FM e do canal Na Minha Terra, que tem decorrido nos últimos dias aqui nos estúdios do canal em Câmara de Lobos. Todos os dias um conselho diferente, hoje também é assim, com 3 candidatos em estúdio que passamos a apresentar. Hélia Luísa Dias Gonçalves Ascensão é a aposta do JPP para a Câmara Municipal de Santa Cruz, tem 45 anos, frequentou o curso de Línguas e Literaturas Modernas em Coimbra e acabou por se formar em Psicologia. Mais tarde concluiu um mestrado em Gestão de Recursos Humanos em Londres e uma pós-graduação em Gestão de Administração Pública no ISAL. Trabalhou na área do turismo na cadeia internacional Marriott. Na Madeira trabalhou no Ritz Palace, no Divine e no Cliff Bay. Em 2013 fui eleita vereadora da Câmara Municipal de Santa Cruz e em outubro de 2021 fui nomeada vice-presidente da autarquia. Além de substituir Filipe Sousa, assumi a presidência da Câmara em junho deste ano, após renúncia do antigo autarca. É natural e residente na freguesia do Caniço. Manuel Saturnino Batista de Sousa é o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara de Santa Cruz. Tem 56 anos, é professor do primeiro ciclo do ensino básico, com licenciatura em Administração Escolar. Desempenha funções como delegado escolar do Conselho de Santa Cruz, foi jornalista do DN na área do desporto, foi diretor de comunicação, diretor-geral e administrador da SAD do Clube Desportivo Nacional, é presidente do Sporting Clube Santa Cruzense, é candidato independente, mas já integrou as listas do PSD em eleições anteriores e foi eleito vereador em 2013. É natural e residente em Santa Cruz. Pedro Miguel Luís Diniz é o nome indicado pelo PS para a Câmara Municipal de Santa Cruz. Tem 42 anos, é oficial de Justiça, apresenta-se como militante do PS com percurso cívico e político ligado às causas sociais, à Justiça e ao poder local. É deputado municipal em Santa Cruz desde 2021, onde garante ter apresentado propostas concretas nas áreas da habitação, mobilidade e cultura. Fui chefe de gabinete do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa Regional. Fui ainda presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais da Madeira e vice-presidente nacional. É natural do Funchal, mas reside no Caniço desde 2005. Muito bem, como temos feito ao longo dos outros debates, perguntamos agora aos candidatos que identifiquem 3 prioridades das suas candidaturas. Começo por si, Hélia Ascensão. Ora, muito boa tarde. Cumprimentar aqui o Miguel e o Alberto e neles também toda a equipa do JM e do canal Na Minha Terra. Cumprimentar os colegas de painel e todos os santacruzenses que nos possam estar a acompanhar em direto e também mais tarde recorrendo às redes sociais. Em termos de prioridades, a candidatura JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pela minha pessoa, tem mais do que 3 prioridades, identificando as 3. A primeiríssima é mesmo captação de investimento e habitação. E dentro desta grande prioridade, instrumentos de gestão territorial que são determinantes para alavancar mais habitação, mais investimento. A sustentabilidade ambiental sendo a segunda grande prioridade, com todo o investimento que o Programa de Combate às Perdas de Água carece, o alargamento da rede de saneamento que já cobre 80% do território, mas que importa ainda alargar um pouco mais, e também a manutenção das estações, não só elevatórias, mas também de tratamento de águas residuais, aqui com especial destaque para a estação de tratamento de águas residuais do Caniço. A gestão municipal dos resíduos sólidos, com todo o investimento que já foi feito, mas que também precisa de ser reforçado. Temos já cerca de 4 milhões de investimento, sendo que mais de 1 milhão já vem a caminho em novas viaturas para reforçar a nossa frota. Também em termos de limpeza urbana, o reforço dos meios humanos e técnicos para fazer face ao incremento da higiene urbana, nomeadamente através de protocolos com entidades parceiras e também com as juntas de freguesia, o reforço dos contratos interadministrativos e muito mais haveria por dizer. A terceira grande prioridade, quase que a terceira, quarta, que prende-se com obras públicas e com mobilidade. O nosso território, de facto, entramos agora numa nova fase de solidez financeira e de capacidade de investimento. Iremos manter todo o pacote de apoios sociais e inclusive reforçá-lo, mas sentimos que é importante neste próximo ciclo alavancar e revitalizar diversos espaços públicos e também património edificado e com isso fazer acompanhar também não só um plano municipal de mobilidade urbana, mas também toda uma rede de novas acessibilidades que virão permitir, no fundo,
também aumentar a capacidade construtiva dos edifícios, dos terrenos, permitir a passagem de transportes públicos e ainda também permitir a passagem de veículos de combate a incêndios. Saturnino Sousa, quais são as 3 grandes prioridades da sua candidatura? As prioridades são 3, neste caso terão que ser apenas 3, mas a primeira delas é claramente a habitação, porque é preciso rapidamente tomar decisões e apostar em soluções que possam, no médio prazo, porque tudo isso demora sempre algum tempo a pôr no terreno, mas quanto mais cedo começarmos, mais depressa lá chegamos. Portanto, é fundamental que a revisão do PDM fique concluída no mais curto espaço de tempo. É neste momento uma ferramenta de bloqueio ao desenvolvimento do Conselho. Com o novo PDM, que já deveria estar efetuado há algum tempo e está a ser revisto desde 2019 e não se percebe porque 6 anos depois ainda não está concluída essa revisão, mas pronto, isso, quem lá está é que tem que responder por isso. De qualquer forma, é fundamental avançarmos rapidamente com a revisão do PDM, por forma a garantirmos que é possível avançar também rapidamente com outras soluções habitacionais no Conselho, permitindo a construção não só de habitação própria, mas também a construção de habitação coletiva, nomeadamente através de parcerias com o Governo Regional, de parcerias com os privados, nomeadamente com as cooperativas, e tentar ainda salvar o pouco que será eventualmente possível salvar com recurso a programas comunitários e ao primeiro direito, que é um programa implementado pelo Governo da República, que permitiria às câmaras municipais terem a possibilidade de recorrer a fundos para a construção de habitação em condições muito vantajosas. Infelizmente, Santa Cruz deixou de passar também essa oportunidade. Aprovou a estratégia local de habitação, mas depois não consegui fazer o protocolo com o IRU, nem ainda está a fazer a Carta Municipal de Habitação, portanto, perdeu-se aí mais uma oportunidade. Pronto, não vale a pena estar a chorar sobre o leite derramado, há que trabalhar e avançar rapidamente com soluções que permitam tentar rapidamente, ou o mais rapidamente possível, ajudar a solucionar o problema da falta de habitação no Conselho. A segunda prioridade... De forma mais sucinta, por favor. Sim, a segunda prioridade será a questão do saneamento básico e ambiente. Há várias medidas que têm que ser tomadas, nomeadamente a nível de redes de esgotos, de estação, no caso da ETAR do Caniço, por exemplo, das estações elevatórias do Caniço. Há investimentos que são urgentes para que se consiga maximizar o funcionamento da ETAR e das estações elevatórias. Há o programa de recuperação da rede de águas, que já existe, mas que, pelos vistos, demora a ser implementado e há que também avançar rapidamente com isso, com recurso a fundos europeus. E temos depois um conjunto de intervenções a fazer, quer a nível da recolha do lixo, quer a nível depois na área florestal, criação de faixas corta-fogo em tempo adequado, limpeza de ribeiras, tudo, limpeza de estradas, limpeza de caminhos. A terceira prioridade vai para a mobilidade, e a mobilidade aqui divide-se essencialmente em 2 grandes aspectos, que é a mobilidade interna no Conselho e a mobilidade para o exterior do Conselho. Nós temos aqui um grande problema em Santa Cruz, que não é só de Santa Cruz, é de toda a Zona Leste, que é o acesso ao Funchal, de e para o Funchal. É um problema que se pode minimizar, nomeadamente através da criação de bolsas de estacionamento junto às paragens principais de transportes públicos, permitindo às pessoas que tenham passe possam estacionar nessas bolsas de estacionamento de forma gratuita e assim incentivando a utilização do transporte público. Mas depois há outras medidas que terão que ser tomadas em conjunto com o Governo Regional. Uma delas será, eventualmente, a redefinição dos horários de utilização da via rápida por parte das mercadorias. E neste caso, pronto, então falamos mais à frente. De qualquer forma, será fundamental e será estratégico, não para Santa Cruz, mas para toda a costa leste da região, que avance rapidamente uma nova via de acesso pelo menos entre o Funchal e o Caniço. Temos, em termos de mobilidade interna do Conselho, há que melhorar arrumamentos, há que ajudar a criar soluções também de transporte público dentro de Santa Cruz e também olhar com um pouco mais de atenção para as pessoas de mobilidade reduzida, que neste momento acho que é algo que está a faltar em Santa Cruz. Pedro Diniz, as prioridades do PS para Santa Cruz. Muito boa tarde. Quero, antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel, a JTM e a canal da Minha Terra, pelo convite, e dirijo-me a todos os santacruzenses. Em termos de prioridades, nós aqui tivemos já a falar
e vai entroncar quase nas mesmas prioridades que já foram aqui elencadas, porque os problemas do Conselho são efetivamente praticamente os mesmos que nós vemos detectado ao longo deste período. A habitação, como é óbvio, não é apenas um problema de Santa Cruz, é a nível regional, é a nível nacional, e há que encontrar soluções. Se me perguntar que soluções é que a Câmara pode influenciar nesse sentido... A ideia aqui mesmo enumerar as prioridades. Exatamente. Engane-se quem pensa que a Câmara consegue sozinha resolver o problema da habitação. Nós temos que englobar aqui as pessoas, quer do privado, quer cooperativas, quer o público, e todos com esta sinergia junto, então, arranjar soluções genéricas para o problema. O problema também que temos detectado é o aumento do alojamento local, principalmente nos conjuntos de habitação coletiva, e isso, na minha e na nossa perspectiva, passará também pela suspensão de novas licenças de alojamento local para essas zonas, principalmente as zonas com maior densidade populacional e que há uma grande carência de habitação, nomeadamente de caniço suspender as licenças até que o mercado se equilibre um pouco, principalmente no mercado do arrendamento de longa duração. E nós acreditamos que com esta suspensão que o mercado irá responder positivamente, nomeadamente com maior oferta, e com essa maior oferta o preço das rendas poderão eventualmente baixar. Paralelamente a isto, vamos criar a plataforma habitacional, que era mesmo, Pedro Diniz, sim, mas identificar de forma genérica, porque vamos falar de habitação, vamos falar de outras áreas, eram mesmo as 3 metas prioritárias. Só para completar, só para proteger também os senhorios que fizeram investimento e que possam eventualmente se inscrever nessas plataformas para o alojamento de longa duração. Outra prioridade será o ambiente e saneamento básico, que no Conselho, como diz a Sra. Presidente, está coberto a 80%, ainda falta 20% da área do Conselho a ser abastecida com este serviço, e obviamente que há zonas que são necessárias ter uma maior atenção. Há zonas que têm tido muita falta de água e tem que ter atenção nesse sentido, as percas de água propriamente dita, a recolha do lixo urbano, vêm novas viaturas para a recolha de lixo urbano, mas é necessário apostarmos nos recursos humanos da Câmara, que ainda os quadros não estão preenchidos e que é necessário serem preenchidos com novos quadros, e acho que isso deve ter aí atenção, e como aqui já foi referido, a estação elevatória do Caniço e a etar do Caniço que dá os problemas que dão e que terá que ser resolvido o quanto antes. A terceira prioridade será um pouco, tem a ver com a parte económica e o desenvolvimento económico do próprio Conselho. Nós temos a certeza que o Conselho tem potencial, mas falta estratégia política para que isso aconteça. Propomos programas de apoio às PMEs, empreendedorismo jovem, investimento no impacto real da economia local. Muito bem. Como estamos a ver, o problema da habitação é central também em Santa Cruz. Temos assistido ao longo dos debates que, de facto, este tema é dominante e é transversal a todos os concelhos da região. E o que eu pergunto agora a Saturnino Sousa é se sabe quais são as carências que existem em Santa Cruz, quantas famílias estão a precisar de casa e quais são as propostas que têm precisamente para atender estas preocupações. Estamos a falar aqui essencialmente de pessoas que não conseguem aceder ao mercado dito normal. Segundo a Estratégia Local de Habitação elaborada em 2023 pela Câmara, estamos a falar cerca de 147 pessoas em necessidade de habitação e algumas, mais de 200 em necessidade de requalificação das suas habitações também. 147 pessoas, 147 famílias? Famílias. Estamos a falar de famílias, habitações neste caso. É óbvio que o trabalho a fazer aqui terá que ser um trabalho feito de forma transversal. A Câmara sozinha não conseguirá fazê-lo, ainda por cima quando desprotegeu, como já atrás disse, oportunidades de estabelecer parcerias a nível nacional ao abrigo do programa do Primeiro Direito. Poderia ter avançado mais rapidamente com isso e recorrer a fundos
a nível nacional para poder avançar com isso. Infelizmente não o consegui fazer, não significa que não possa fazê-lo ainda para a frente, há quadros comunitários ainda abertos. Mas se vencer as eleições, consegue comprometer-se com estas 147 construções novas? Ou... Os meus compromissos são compromissos muito simples. Eu quando comprometo com as pessoas, comprometo-me com coisas que sei que posso cumprir. E o que eu vou alavancar rapidamente é trabalhar com as diversas instituições, avançar com os programas que são necessários avançar, concretizar a Carta Municipal de Habitação e depois trabalhar em conjunto com o Governo Regional e com as cooperativas, por exemplo, no sentido de tentar que se avance rapidamente com a construção de habitação em Santa Cruz. Há requalificação de edifícios que pode ser feita, há inclusive edifícios municipais, não são muitos, mas há edifícios municipais que poderão ser também requalificados nesse capítulo. Mas a Câmara sozinha tem capacidade para investir, para construir alguma habitação? É óbvio que não, mas a Câmara tem que ser alavanca, nunca o travão. Tem que criar situações... E o que temos assistido neste momento é que a Câmara tem sido o travão. Tem sido o travão porque não faz a atualização do PDM, tem sido o travão pela demora no licenciamento dos processos, quer de construção de habitações, quer até de investimentos feitos ou que alguns empresários pretendem fazer. Tem sido um travão porque não consegui avançar com a estratégia local de habitação em tempo útil para poder recorrer aos fundos do primeiro direito. Ou seja, o que nós queremos aqui não é uma Câmara que trava, é uma Câmara que avança. Incentivo. Muito bem. Pedro Diniz, voltou assim também para esta questão da habitação, já deixou algumas ideias, sim, só para concluir, por favor. Sim, e essencialmente é uma preocupação para todos nós. A Câmara, neste sentido, como disse aqui o candidato do PSD, tem sido um travão para várias situações. E o PDM é, sem dúvida alguma, uma matéria que tem de ser revista o quanto antes, porque sem esse documento, que é importantíssimo para a regulação do urbanística do Conselho, não podemos definir as áreas de construção, as áreas verdes, a área de agricultura, de passagem, e por isso é que é um documento tão importante para esta matéria. Como disse, temos que fazer parcerias com privados, com cooperativas, com o Governo Regional também, para o problema da habitação, mas a Câmara tem que olhar também para o seu património. E o seu património também tem de ser requalificado. Nós temos 2 bairros habitacionais que pertencem à Câmara Municipal de Santa Cruz e que merecem e devem ser requalificados o quanto antes. Existem muitas preocupações naquele espaço e que deve ser tido em conta. Relativamente à estratégia local para a habitação, efetivamente está feito. Existe lá um número, que é o 147 de novas habitações, mas que não foram construídas apenas nenhuma habitação. E isso era fundamental também ser criado esse documento para criarmos apoios, nomeadamente do IRU e do Programa do Primeiro Direito, que também ficou tudo na gaveta. Não foram fundos e foram oportunidades perdidas para esta Câmara para poder alavancar o problema da habitação. Portanto, Aliás, Ascensão, está neste Executivo. Porquê é que estas 147 famílias ainda não têm casa e compromete-se a fazer casa a encontrar condições para que todas estas pessoas tenham casa, se vencer? Olha, Alberto, eu mais do que falar sobre o passado, eu quero mesmo falar sobre o futuro, porque isto é muito fácil, quando nós somos oposição, falarmos sobre o nosso programa criticando quem lá está a governar. E, de facto, o programa que a candidatura JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pela minha pessoa, traz à mesa é, de uma vez por todas, concluir a revisão do PDM e realmente reconhecer que é um instrumento estratégico. Conjuntamente com este documento estratégico, juntar um regulamento de benefícios fiscais. E com este regulamento de benefícios fiscais, incentivar as pessoas a construírem a sua primeira habitação, incentivar investidores a construir habitação acessível, incentivar investidores que queiram trazer outros investimentos de relevo de interesse municipal devidamente fundamentado e, com isso, também aumentar a oferta do parque habitacional. Sentimos que o regulamento municipal do alojamento local também é algo necessário. À data, nós temos 843 registros de AL e é dramática a quantidade de atendimentos que tenho vindo a fazer de pessoas que, de facto, são convidadas a sair dos apartamentos alugados,
que irão ser transformados em AL. Portanto, apesar de também entender... Também defende uma suspensão? Também, eu não defendo uma suspensão ainda, até porque o objetivo era avançar rapidamente com o Regulamento Municipal de Alojamento Local, que viesse não só a salvaguardar também o interesse dos proprietários, porque através do AL há muito património que tem vindo a ser recuperado e reabilitado que não seria de outra forma, mas obviamente encontrar aqui formas também de salvaguardar que alguma habitação fica retida no alojamento local, mas a grande parte é, no fundo, injetada na oferta habitacional que possa vir a haver no Concelho de Santa Cruz. A Carta Municipal da Habitação é também um instrumento importante, estamos neste momento a alavancar a sua elaboração, é um documento que nos vai permitir mapear casas devolutas e também terrenos estratégicos que apresentem elevado risco de incêndio e também capacidade construtiva e com esta informação depois também definir melhores políticas que venham incrementar a habitação no município. No âmbito da Estratégia Local de Habitação, efetivamente é um documento que foi aprovado em 2023, não estivemos parados, estão identificados 256 processos de reabilitação do seu próprio imóvel e a Câmara tudo tem feito para incentivar os munícipes a concorrer, a dizer que destes 256 que foram notificados, apenas 60 compareceram e tentaram instruir a candidatura e fazer com que o processo possa ser submetido na plataforma. A Câmara tem também, apesar do que dizem, um acordo de colaboração com o IRU, e é precisamente esse acordo de colaboração que prevê a construção de 72 fogos, nomeadamente nos terrenos da Cancela, que são terrenos que não são os mesmos terrenos da Cancela que estiveram em litígio com o Governo Regional. Estamos a falar de outros terrenos, mesmo por cima do túnel da Via Expresso, onde está programado e projetadas 72 frações. O meu compromisso, ou o nosso compromisso, será, além destas 72, pensar eventualmente em mais 70 frações para um terreno que existe na Camacha, junto à Associação Desportiva da Camacha, para elaborar projetos de arquitetura, de especialidade, custear este exercício e depois procurar as fontes de financiamento que estiverem ao dispor assim que tenhamos este trabalho concluído. De referir que também uma das grandes preocupações e um dos primeiros programas que a Câmara Municipal de Santa Cruz implementou desde, diria, o início do segundo mandato foi o Programa Municipal de Reabilitação de Imóveis, que é um programa para reforçar, em que a burocracia não é a mesma. Uma das grandes questões que nós não podemos deixar de exigir é realmente a titularidade do imóvel, porque isso também é algo que muitas vezes impede as pessoas de acederem a apoios no âmbito da reabilitação do seu próprio edificado. É preciso ter a titularidade sob pena do legítimo proprietário depois, de facto, pedir contas a quem avançou com os apoios e quem avançou com construção em cima de algo que não era seu. Portanto, é um programa também para reforçar, já chegou a 86 agregados familiares e o compromisso seria para dar continuidade ainda com mais força. Muito bem. Uma das prioridades aqui elencadas foi, de facto, a mobilidade, e prometemos voltar a esse assunto. Pedro Diniz, peço que por si, não para recordar o que já foi dito, por favor, mas para acrescentar que propostas exatas é que existem. Quando falamos de mobilidade, nós pensamos logo no trânsito que existe na deslocação entre o Concelho de Santa Cruz e o Concelho do Funchal. Obviamente que isso não é um trânsito na via rápida que é exclusivo das pessoas que vivem em Santa Cruz, em toda a zona leste da ilha. Em termos camarários, e estamos aqui a falar de autárquicas, não podemos estar aqui a enganar as pessoas do que estamos a falar. Portanto, nós sabemos quais são as competências camarárias, aquilo que é do Governo Regional e das empresas que gerem os transportes públicos a nível regional. E o que a Câmara poderá fazer, e que acho que nesse aspecto acho que a Câmara tem feito ou tentou fazer, foi sensibilizar as empresas de transportes públicos para uma maior frequência de carreiras dentro do próprio Conselho. Já chego lá. É porque senão nós estamos, com quase metade do programa, em 3 perguntas e realmente não se consegue depois chegar a discutir se repetirmos as ideias. Portanto, o que eu peço é que identifique aquilo que vai fazer, o que propõe o PS para esta área. O que o PS propõe nesta área e na sequência deste problema que é os transportes públicos, é incentivar as pessoas a poder utilizar esse transporte público, fazendo com que, dentro das áreas onde existam as paragens de autocarro,
de transporte para o Funchal, existam bolsas de estacionamento ou estacionamentos acessíveis para a população, que possam deslocar de transporte público para os seus trabalhos, deixando o seu veículo no estacionamento onde desejarem. Com isso, nós acreditamos que irá aliviar as vias, portanto, as estradas de transporte, portanto, as vias viárias, assim, aliviando um pouco a pressão do que existe no trânsito e, nesse sentido também, ser um pouco mais, até mais ecológico, mais rápido e mais eficiente o transporte das pessoas. Elia Ascensão, também para a mesma pergunta, em relação à questão da mobilidade, eu também, já agora também perguntava se esta variante que está a ser construída desde o novo hospital até São Gonçalo, se pode vir a resolver, digamos assim, o problema da entrada na cidade. Mas pedi-lhe também uma resposta curta, uma vez que estamos a nos alongar nas primeiras perguntas. Para já, um dos grandes objetivos, Alberto, será de facto fomentar e fazer com que os transportes públicos sejam verdadeiramente uma alternativa às necessidades do dia a dia. A construção de um metrobase, de uma variante, claro que será bem-vinda, mas isso são soluções que implicam realmente articulação com o Governo Regional e são medidas, diria, a médio e longo prazo. Mas esta variante já está a ser construída, como sabe. E é uma questão de realmente analisarmos e estudarmos, de facto, de que modo é que ela pode ser alargada até ao Concelho de Santa Cruz. De dizer que a curto prazo que o município está empenhado é realmente o plano de mobilidade que terá como grande objetivo a redução do tráfego urbano e a criação de condições para que o transporte dê verdadeiramente resposta às pessoas no dia-a-dia, com a criação de interfaces, de bolsas de estacionamento para que as pessoas possam deixar as suas viaturas e apanhar transportes públicos regulares, com outra cadência e também com circuitos revistos. Portanto, um dos grandes objetivos já ainda este ano seria reunir com o novo Instituto de Mobilidade e Transportes da Madeira para que percebam a necessidade de, com toda a celeridade, ir ao encontro das necessidades dessas pessoas. Acrescentar ainda, em termos de mobilidade, de facto, todo um mapeamento de novas acessibilidades, que, de acordo com o nosso programa, ascende aos 18 km de novas acessibilidades que vão permitir a passagem de mais transportes públicos, que vão permitir o aumento da capacidade construtiva e ainda realmente a questão do socorro e da segurança também ali prevista. Muito bem. Saturnino Sousa. Sim, é basicamente isso. Aquilo que já disse atrás, a questão divide-se em duas vertentes. Os acessos ao Funchal terão que ser trabalhados em conjunto com o Governo Regional, que não é um problema só de Santa Cruz, embora admita que é a partir do Caniço, porque é natural, porque é uma das maiores freguesias da região, é a partir daí que o trânsito se adensa, mas terá que ser trabalhado em conjunto com o Governo Regional as duas questões, que é a questão de uma nova acessibilidade e também de uma eventual limitação horária no transporte de mercadorias, por forma a evitar um congestionamento de trânsito. E depois são as soluções camarárias, no sentido de criar as bolsas de estacionamento de gratuitas para os utentes de transporte público com passe, isto a nível de exterior, para o exterior do Concelho. No interior do Concelho é necessário criar mais estacionamento em diversas freguesias, é necessário requalificar e reorganizar o trânsito no centro do Caniço, em Santa Cruz, acima de tudo no Santo da Serra, que é uma freguesia que está a ser vítima durante a semana de uma atividade comercial que se realiza durante 3 ou 4 horas ao domingo e aprisiona literalmente as pessoas da freguesia durante toda a semana. Há um conjunto de novos acessos rodoviários que podem e devem ser abertos. Alguns estão já identificados, quer a nível de estradas, quer a nível de caminhos agrícolas, que poderão ajudar também a libertar algum trânsito. E, acima de tudo, há um trabalho a fazer na melhoria da rede viária, não só na zona baixa do Concelho, mas também nas zonas altas, porque se tivermos melhores acessos rodoviários será mais fácil termos mais transporte público e isso também poderá ajudar a resolver a questão da mobilidade. Uma última palavra para terminar: as pessoas com mobilidade reduzida neste momento têm muito pouca atenção no Concelho de Santa Cruz, têm muitas dificuldades nos acessos inclusive a edifícios públicos, e é também uma questão que teremos que olhar com muita atenção, porque as pessoas com mobilidade reduzida merecem também uma atenção especial. Bem, já não vamos conseguir abordar com a profundidade que queríamos as políticas sociais. Pergunto apenas se, e também para os três, se as ajudas municipais na área da saúde, que existem em Santa Cruz também, se devem, nomeadamente, as pequenas cirurgias, se são uma política para manter, aprofundar
Hélia Ascensão. Miguel, sem dúvida que é uma política para não só manter, como reforçar. Eu até diria que em termos de programas sociais, todo o pacote seria para reforçar, à medida da nossa capacidade de investimento, e há pelo menos dois que eu gostava de acrescentar. Um direcionado para a população sénior, que é realmente garantir apoios financeiros para que as famílias possam adquirir serviços de proximidade e de cuidados aos idosos no domicílio. Portanto, as ajudas na área da saúde, estamos a falar das pequenas cirurgias, estamos a falar do apoio ao medicamento, estamos também a falar de um banco de ajudas técnicas de veras relevante, principalmente para quem tem familiares acamados. Todas essas ideias que foram implementadas e que são uma das nossas marcas e uma das nossas bandeiras, com certeza para manter e reforçar. Pedro Diniz, políticas para esta área da saúde, nomeadamente esta questão das pequenas cirurgias, se for eleito presidente, vai manter este programa? Sim, nós não temos problema nenhum de admitir quando um programa corre bem e quando uma determinada área é benéfica para a população, que iremos manter. Não estamos aqui... Aliás, o PS nunca teve uma atitude destrutiva relativamente a Santa Cruz. Nós, onde estivemos sempre com responsabilidade e com compromisso, fazendo uma política sempre pela positiva, apresentando propostas e apresentando soluções. E, obviamente, que isto é uma matéria que toda a gente sabe, e é subejamente conhecido em toda a região, que é um bom programa. Se é um bom programa para a população, obviamente que será para continuar e será para reforçar, havendo as necessidades, tendo uma política de proximidade para conhecer bem os problemas das pessoas e ir ao encontro daquilo que são as necessidades reais do Conselho e das próprias pessoas e reforçar esses apoios sociais. Há aqui uma vertente que é pouco falada e que ela falou, mas que eu também falei há uns tempos atrás, que era relativamente à população idosa. Nós temos que ter, efetivamente, uma grande preocupação com a população idosa. Nós, às vezes, pensamos no Santa Cruz numa área mais urbana, mas sabemos que é uma população também envelhecida. E acho que uma política de proximidade, de combate ao isolamento, uma maior proximidade da parte de quem governa junto dessas pessoas e lhe dar o apoio necessário e que é devido. Saturnino Sousa. Sim, obviamente, as coisas, e já tive a oportunidade de o dizer no passado, em outras circunstâncias, se há coisa bem feita por esta gestão do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz, foi o programa de apoios sociais. É óbvio que... Nomeadamente a questão das cirurgias, o apoio às cirurgias. Sim, a questão das pequenas cirurgias é óbvio que fará sentido para quem está à espera algum tempo para uma cirurgia que não consegue fazer no serviço público. Faz todo o sentido que a Câmara possa, de alguma forma, substituir-se ao Governo no apoio às pessoas que efetivamente precisam. Para mim não me choca, acho que todos os nossos cidadãos têm direito a ter os seus cuidados de saúde no mais curto espaço de tempo e se não há hipótese de tê-lo através do Serviço Público de Saúde, acho que a Câmara, em nome da defesa e do bem-estar das pessoas, deve assumi-lo, isso não me choca, e até acho que faz muito sentido até que se possa eventualmente reforçar esses apoios. Podem me perguntar de onde é que vem o dinheiro. Olha, por exemplo, em vez de oferecer carros à PSP e à GNR, que tem o Governo da República a comprar os carros, às tantas investíamos esses 60 mil euros para aumentar ainda os apoios sociais. Os idosos são também muito importantes e por isso mesmo os idosos não podem ser arma de arremesso em período eleitoral. Os idosos do Santa Serra, por exemplo, não podem ficar desde 2021 à espera que se cumpra uma promessa para abrir um centro de dia. E depois, 6 meses antes das eleições, lembraram-se que era porreiro de abrir, a obra já estava pronta há mais de um ano e um mês antes lá se aprovou ali um contrato de programa com uma instituição, mesmo tendo parecer negativo da divisão financeira da Câmara, para depois dizermos às pessoas que vamos abrir e que vamos estar. A política de apoio aos carenciados, a política de responsabilidade social deve ser uma coisa efetiva, levada a cabo durante todo o mandato e centrada, acima de tudo, no bem-estar das pessoas e não num qualquer interesse eleitoralista. Muito bem, vamos avançar. Pedro Diniz, as políticas ambientais e a sustentabilidade foram bandeiras assumidas pelo atual Executivo santacruzense, mas do seu ponto de vista o que é necessário fazer? A que nível é que que Santa Cruz tem de chegar nesta matéria? Nós estamos aqui habituados em que este Executivo do JPP promete muito e faz pouco. Isso realmente é verdade. É muita bandeira, mas muita propaganda e pouca ação. Eu estive aqui a ouvir determinadas coisas que a atual candidata Hélia falou. Surpreende-me ter ali valores de habitação, de necessidades e por aí adiante, quando nós pedimos já
informações à Câmara há mais de um mês relativamente a isso e nunca nos fornecem, mas relativamente diretamente à questão do ambiente, o reforço que é feito terá que ser feito também em recursos humanos. Os meios foram dados e foi adquirido mais uns carros, mais uns veículos para a recolha de lixo que vão chegar agora, curiosamente vão chegar agora. Por isso é que eu digo sempre que deveria haver eleições autárquicas todos os anos em Santa Cruz, porque é no ano que vai acontecer e tudo acontece e tudo vai ser feito. Mas, efetivamente, o que vemos na rua e que nós temos visto na rua é uma cidade mais suja, uma cidade cuja recolha não está adaptada à nova realidade da própria pressão do turismo que existe, tem de ser revisto. A própria perca de água, que está nos 30%, tem que ser feita uma avaliação, como já está a ser feito também pela Câmara, agora que tem um investimento de mais de 20 milhões para isso, o saneamento básico, que não chega à população toda, que também agora, nesta última semana, foi anunciado novamente que afinal já há um projeto para avançar. Portanto, é tudo em cima do joelho, tudo feito em cima do joelho. Portanto, isto são preocupações que se é para fazer não para o eleitor, não é só para o eleitorado, não é para ano de eleição, é para fazer ao ano inteiro, porque nós fomos eleitos para trabalhar durante um mandato de 4 anos e vamos trabalhar para isso. Muito bem, Hélder Ascensão. A única explicação que eu vejo para o que o candidato Pedro acaba de dizer é que ele realmente só começou a olhar para Santa Cruz no último ano ou nos últimos 6 meses, porque de facto só fala e só tenta passar a mensagem que a aquisição de viaturas só acontece semanas antes das eleições, quando a aquisição das 10 viaturas no investimento de 1,5 leva quase um ano a adquirir estas viaturas e a fabricá-las, porque elas são fabricadas de raiz. Só dá resposta ali às viaturas, portanto, não é a primeira vez que acusam o Conselho de Santa Cruz de atribuir viaturas quer à PSP, quer à GNR, e esclarecer de facto que o protocolo assinado com ambas as forças de segurança tem objetivos muito claros, nomeadamente a PSP reforçar o programa, não só a Escola Segura, mas também um programa de proximidade, precisamente junto da população sénior, e a GNR, que tem dado um contributo bastante grande na detecção de focos de incêndio e que tem-nos ajudado e apoiado a chegar ao local no mais curto espaço de tempo e assim tentar combater os pequenos focos que têm havido e que realmente não têm ganho dimensões superiores. A sustentabilidade ambiental é a nossa grande segunda prioridade e o município de Santa Cruz não começou a trabalhar agora. Aliás, o município herdou todo um território completamente sem planeamento, subdimensionado para a construção que ali foi permitida durante anos, sem qualquer planeamento, e com PDM, sem PDM, não sei onde é que andava o PDM na altura, porque de facto construiu-se sem qualquer planeamento e sem qualquer visão de futuro. E o Conselho e este Executivo, quando chega, herda não só esta máquina completamente falida, mas este território completamente mal preparado para garantir condições mínimas de habitabilidade. E desde então, o que temos vindo a fazer é realmente a fazer um diagnóstico robusto. O programa de combate às perdas de água já existe há mais de um mandato, é preciso fontes de financiamento, já foram investidos 3, quase 4 milhões à data, e não foi agora nos últimos 6 meses. Neste momento temos no terreno a ser executada uma empreitada de 900 mil leis nas Eiras, Pinheirinho, mesmo acima da estrada das Eiras, que também está a receber toda uma rede de saneamento nova. Como já temos aprovada em fundos comunitários e estão a ser preparados os procedimentos em termos de contratação pública para mais 2 subsistemas, nomeadamente subsistema dos Barreiros no Canício e subsistema da Igreja na Camacha, e como já estamos a preparar mais 2 candidaturas, ambas no valor de 1 milhão. Isto só falando das águas. Em relação ao saneamento, de facto, a grande prioridade é a estação elevatória do Canício, que foi-nos entregue parcialmente. É preciso esclarecer a titularidade do imóvel para poder projetar e executar o investimento de cerca de 1,8 milhões também, que é preciso em todo aquele sistema de bombagem que, apesar de ser novo, já não dá resposta às necessidades do Canício. Vamos avançar. Saturnino Sousa, qual é a sua posição relativamente a esta matéria da sustentabilidade das políticas ambientais? Ouvimos aqui muitas críticas ao que o JPP herdou. Sim, é natural. Isto... Por acaso, o JPP herdou uma máquina muito pesada, com uma dívida financeira muito grande, com um conselho completamente desorganizado, e não conseguiu fazer nada disso.
durante 12 anos. E está explicado o porquê de só agora estarmos a olhar para estas coisas com alguma atenção. Isto é um discurso que se repete todos os ciclos autárquicos. Como eu já estou aqui no terceiro ciclo autárquico, percebe-se que quando chegam às eleições nada está feito, tudo está estagnado, e quem lá esteve durante tanto tempo e pouco fez, agora de repente tem as soluções. Portanto, só aqui uma pequena ressalva, que eu já sei que depois vai ser dito no fim a mesma coisa do costume. Eu não estive na Câmara. Nunca estive na Câmara, nunca fui gestão camarária, não sou responsável por dívida nenhuma, não quero voltar à Câmara para pôr Santa Cruz novamente da falência. Portanto, eu não tenho nada a ver com aquilo que esteve para trás. Agora, sou munícipe, nasci em Santa Cruz, vivo em Santa Cruz, gosto do meu concelho e quero o melhor para o meu concelho. E o melhor para o meu concelho não é estarmos sempre a falar do que se falou, é da dívida, é a herança pesada, é os bandidos, aquela história do lobo mau que quer voltar para a Câmara, os bandidos querem voltar para a Câmara para pôr isto na falência outra vez. Não é verdade. Vamos deixar isto de uma vez por todas, essa conversa de parte, porque não é isso que as pessoas querem ouvir aqui. As pessoas querem ouvir coisas concretas. Coisas concretas. A mim fiquei bastante surpreendido quando percebi que a GNR anda a fazer patrulhamento de incêndios. Com uma corporação de bombeiros fantástica como nós temos, com um excelente investimento que foi feito na nossa corporação para dotá-la... Há uma aplicação de apoios a isso. Acho que não faz sentido, quer dizer, eu nunca ouvi dizer que a GNR fizesse fiscalização de incêndios, fiscalização fiscal, de controlar faturas, controlar conteúdos nos carros de mercadorias, eu já tinha ouvido então, estou a dar falar. uma novidade ao Sr. Candidato, significa que esse trabalho de casa não está bem feito. A GNR tem uma forte componente de proteção do ambiente. Surpreende-me, ok? A mim surpreende que a GNR... De detecção de incêndios, aliás, é um programa a nível regional. Eu acho estranho que o Sr. Candidato a única coisa que me surpreende aqui... Não interessa se eu tenho conhecimento ou não. A mim surpreende porque é que um concelho tão bem preparado e com uma corporação de bombeiros, que é uma referência, precisa de um carro na GNR para detectar incêndios. Mas vamos ao que interessa. Vamos a outro tema que certamente também será do interesse de Santa Cruz. A questão cultural foi uma das marcas, julgo eu, destes 12 anos, é a Ascensão. Esse marco é para manter na mesma, é para... praticamente a mesma pergunta, para reforçar... Olha, eu agradeço, Miguel, que se fale sobre áreas que foram da minha competência nos últimos 12 anos, e acho que a cultura é também uma das marcas que ninguém nos pode tirar e acusar que nada fizemos durante 12 anos e que só o ano passado começamos a organizar eventos. Temos uma agenda cultural que foi composta ao longo destes anos de acordo com a nossa margem de investimento e que é para consolidar, acrescentar muitos mais eventos. Eu diria que não, até porque nós também queremos reforçar o apoio às juntas de freguesia no âmbito do fomento cultural e também ao nosso tecido associativo, porque não? Desde que nos candidatem projetos de elevado interesse municipal, como têm vindo a fazer até agora, que também a Câmara possa aqui reforçar a sua presença nas organizações de todas estas entidades parceiras que nos têm vindo a acompanhar e a ajudar a alavancar o território nos últimos 12 anos. Muito bem. Sr. Tornino Sousa. É óbvio que há um trabalho feito a nível cultural, que não é exclusivo deste mandato, já havia para trás. E basta consultar o que... Por acaso que se diz que a Camacha era a capital da cultura. Basta consultar algumas das coisas que foram sendo feitas ao longo dos anos. É óbvio que, por exemplo, no caso da Camacha, é a capital cultural da região e com todo o propósito, mas não é só na Camacha que temos cultura e, às tantas, temos que continuar a olhar, antes de olhar para fora, olhar mais para dentro. E continuar a valorizar o trabalho que é feito pelas nossas associações recreativas e culturais, que são grandes embaixadores de cada uma das suas freguesias, grandes embaixadores do seu concelho e que, em alguns dos casos, mereciam ter tido, ao longo destes últimos anos, mais apoios, e não apenas agora nos contratos de programa feitos à pressa, umas semanas antes das eleições, para distribuir ali umas verbas, e o nosso compromisso é o de olhar para as associações recreativas e culturais, e também as desportivas, não sei se iremos falar nisso, mas com outro carinho e com outro cuidado, porque são gente que dá muito de si de forma gratuita em prol das freguesias e do seu concelho e merece mais e melhores apoios. Pedro Diniz, esta questão cultural também para si é para aprofundar? Sim, claro. É um marco de Santa Cruz a parte cultural e é óbvio que é para manter aquilo que tem vindo a ser feito já há muitos anos esta parte, reforçar os apoios associativos, como é óbvio, porque fazem um trabalho excepcional na divulgação da nossa cultura e na prática
a pôr em prática toda aquela envolvência dos eventos culturais, e acho que isto é um marco do próprio Conselho e que tem que ser reforçado, tem que ser acarinhado, tem que ser cada vez mais alavancado e dar apoio a quem merece e quem tem que alavancar isso. Miguel, deixa-me só acrescentar que nós, quando chegámos à Câmara, não havia regulamento de apoio ao movimento associativo, foi um regulamento criado por nós. Iniciamos em 2016, 2017, com 45 mil euros a ser derramado, e este ano foram cerca de 350 mil euros que foram derramados por mais de 70 projetos. Isto para dizer que não se faz em 6 meses, nem se faz no último ano, temos vindo paulatinamente, de forma consolidada, a fazer sair todos os apoios possíveis e no âmbito das candidaturas que nos vinham a ser apresentadas. Muito bem, nós estamos a menos de 15 minutos. Nós estamos a menos de 15 minutos do final deste debate. Havia aqui muitas questões, e há muitas questões, procuramos as vossas respostas. Pedimos que sejam um pouco mais céleres, por favor, e passamos agora a uma parte de perguntas específicas individuais. Saturnino Sousa, o seu nome não foi o primeiro a ser publicamente comentado como candidato do PSD. Isso incomoda ou fragiliza de alguma forma? De forma alguma, é público que foi o Dr. Savino Correia o primeiro nome a ser escolhido. Entretanto, por razões dele, optou por não aceitar o convite e o nome que surge a seguir, como a ser convidado, é o meu. Foi uma situação que demorou algum tempo a ser tornada pública, porque eu próprio precisei também de algum tempo para ponderar a situação e perceber se valeria a pena aceitar o convite. Ponderei, aceitei, filho em nome daquilo que eu acho que é o interesse e o benefício do meu concelho. Não me incomoda de forma alguma ter sido a segunda escolha, porque fui, mas posso-vos dizer que o processo todo ele foi muito pacífico. Não houve problemas nenhuns, o Savino não veio a público dizer que perdoava, mas não esquecia, não houve convulsões internas, eu não ameacei que ia fazer uma candidatura independente se não me convidassem, ou seja, as coisas foram acontecendo de forma pacífica e a partir daí abracei este projeto de corpo e alma e estou aqui com a firme convicção que serei a melhor solução para o futuro de Santa Cruz. Pedro Diniz, no PS, antes do seu nome também foram avançadas outras hipóteses. Como é ser a segunda escolha neste caso também? Houve apenas uma escolha, antes de mim. Não foram várias. Sim, mas havia uma segunda escolha. Pronto, isto é público. O Presidente da Conselhia de Santa Cruz, na altura, achou que teria todas as condições para avançar com uma candidatura. Passado alguns dias, ele, por si só, achou que não estavam reunidas as condições pessoais e só pessoais para não avançar com a candidatura. Isto é um processo muito pacífico também, não houve qualquer divergência interna no partido. E deixe-me só aqui referir uma coisa. Isto é uma candidatura, eu tenho 12 minutos, vou atrás dos outros. Isto é uma candidatura que é da única e exclusiva responsabilidade das conselhias partidárias e foi a Conselhia de Santa Cruz que escolhe os seus candidatos. E obviamente que isto é um processo que foi feito e em termos de votação, ir em cima da mesa, foi o único nome que foi apresentado, foi o meu. Portanto, não me considero que seja a segunda escolha, para além do mais, todos que nós estamos aqui, foi as únicas candidaturas dos respectivos partidos que apresentaram as suas candidaturas e as suas listas até o prazo legal no Tribunal. Muito bem. Hélio Ascensão também teve de lutar internamente num processo de escolha de candidatos, também com outros nomes colocados em cima da mesa. Sentiu o mesmo problema? Esse processo está sanado? Foi ultrapassado? Não, o processo foi o que tinha de ser. Foi ultrapassado naturalmente por via legal, não é? O processo foi o que tinha de ser. As clarificações que o processo trouxe acho que nos tornaram todos mais robustos e de relevar, de facto, a onda de apoio que se fez sentir na altura, completamente inesperada, e que fez com que o partido repensasse e olhasse para a minha pessoa como alguém que poderia efetivamente capitalizar toda a experiência e todo o conhecimento adquirido ao longo dos últimos 12 anos, ao lado de um Filipe Sousa, um presidente de Câmara que vai ficar na história do Conselho pelas melhores razões, diria eu. De maneira, em suma, o processo está completamente ultrapassado e estamos todos focados em fazer com que a gestão JPP seja uma vez mais valorizada e o voto de confiança seja renovado. Justamente por aí. Sente que há uma maior pressão no JPP de Santa Cruz por ser o único conselho onde tem poder neste momento? É claro que existe aqui a responsabilidade, de facto, de fazer valer esta nossa forma de gerir o território, não tenho dúvidas e sinto isso no dia a dia. Quero crer que todo este trabalho feito ao longo de 12 anos
e 3 renovações de confiança sucessivas, seja um sinal claro que, de facto, nós não andamos só a trabalhar 6 meses antes da data das eleições e que agora tudo o que os meus adversários dizem torna-se verdade. Portanto, sim, há alguma pressão, mas é com toda a responsabilidade também, com toda a confiança de que o trabalho, não tendo sido tudo aquilo que o município precisava, tudo aquilo que o território precisava, mas aqui com real compromisso de dar continuidade, de respeitar tudo o que de bom foi feito e alavancar o território com novos projetos, com novas ideias, com uma equipa renovada, sim, tenho confiança que será possível manter a gestão JPP no Concelho de Santa Cruz. Saturnino de Sousa é apoiado por uma coligação partidária, mas é um candidato independente. Não se revê nos partidos? Não é questão de me rever mais ou menos nos partidos. Nunca me filiei em partidos porque a minha preocupação nunca foi a vida política, nem achei que pudesse ser um caminho. Só aceitei este desafio por uma razão muito simples. É um desafio autárquico e acho que a minha obrigação moral para com o meu concelho é poder ser útil a esse concelho. Não me vejo, sinceramente, também a ser candidato por outra força partidária, porque a minha matriz ideológica é uma matriz essencialmente social-democrata, independentemente de ser militante ou não, e, portanto, neste caso, muito provavelmente nunca terei filiação partidária, e não digo nunca, porque nunca se deve dizer o nunca, não é? Mas muito provavelmente nunca terei filiação partidária, porque a mim o que me move não é o desafio partidário, mas sim o desafio autárquico. E é só por isso que aceitei encabeçar esta candidatura. Pedro Diniz, tem sentido o apoio da direção do partido em Santa Cruz? Tenho sentido o apoio da população de Santa Cruz, que essa é a mais importante. Eu percebo a questão, mas tenho sentido o apoio do partido a nível de conselhia e aquilo que é a gestão da própria candidatura, toda ela feita pela própria conselhia, e tenho tido o apoio de todos os militantes da Conselhia de Santa Cruz. Estamos estado mobilizados, estamos confiantes, estamos prontos para este desafio. Sabemos que é difícil, que não temos um caminho para trilhar, sabemos a conjuntura regional do próprio Partido Socialista, sabemos que a conjuntura nacional do próprio Partido Socialista, as dificuldades que existem da esquerda neste momento, do centro-esquerda, dos partidos mais tradicionais, de reerguerem-se e o perigo que existe do aumento da extrema-direita. Nós temos essa consciência, estamos a trabalhar com máxima confiança, com compromisso e com determinação, com um bom resultado. Nesta fase do debate passamos agora a um espaço mais curto, de respostas mais rápidas e que são iguais para os 3 candidatos. O IMI do aeroporto é uma luta para continuar? Sim, completamente. Representa um encaixe significativo de cerca de 1 milhão de euros. É o contencioso que nós temos em tribunal e anualmente representaria meio milhão, que seria importante para reforçar a capacidade de investimento do concelho. O que está em causa é a parte da Aerogar, que é altamente comercial, altamente vendida. Temos o exemplo do estacionamento, 20 minutos de estacionamento no aeroporto, são preços proibitivos. É para continuar essa luta. luta. Para continuar, com certeza. Saturnino de Sousa, esta luta faz sentido numa candidatura? Sim, esta faz. Aquela inicial de todo o aeroporto vai ter que pagar em mim. Mas isso nunca teve Foi. Teve, sim, senhores. Não tenho a memória curta, senhor candidato. Teve, Pedro sim, Diniz, sobre esta matéria? Sim, a partir da mesma opinião que aqui temos falado. Neste modelo, sim, é para continuar, é uma luta. Muito bem. Aliás, atenção, como desenvolver o freguesia do Santo da Serra para além do golfe e das quintas? Que propostas é que podem existir? Olha, nós estamos agora a reabilitar o mercado agrícola do Santa Serra, apesar de ainda hoje as notícias virem dizer que estava completamente ao abandono, e estamos também com o projeto para requalificar aquela zona envolvente ao mercado para que se acrescente um parque florestal e que se também possa acrescentar ali razões para perdurar um pouco mais no território. O PDM vai permitir a construção de habitação em zonas verdes, que
que antigamente também não permitia. Esperamos também que vá ser um incentivo à reabilitação de algumas quintas que à data carecem também de intervenção. As acessibilidades, temos também algumas acessibilidades novas previstas para o Santa Serra, nomeadamente que possa vir, no fundo, também alavancar a reabertura do importante empreendimento turístico que existe no Santa Serra. Portanto, sim. Pedro Diniz, para a freguesia do Santa Serra, quais são as suas propostas? Para a freguesia do Santa Serra, aquilo tem um potencial enorme para alavancar a economia propriamente dita da freguesia. Nós temos que fixar pessoas naquela freguesia, temos que dinamizar a economia local daquela freguesia e, para isso, como é óbvio, tem que haver investimento por parte da própria Câmara naquele concelho. Dinamizando como? Através de benefícios, se calhar, fiscais para a construção da própria habitação, para incentivar que pessoas possam ir para lá fixar a sua vida, que é uma zona agradável e estamos perto de várias acessibilidades do resto da ilha, e acho que tem potencialidade, para além do golfe, tem a parte cultural também e até tradicional da própria Cidra, por aí dentro pode ser alavancado. Consigo, Pedro Diniz. A Camacha, como é que é possível dar nova vida à freguesia da Camacha? A Camacha, como nós estivemos aqui a falar, é a capital da cultura, não é só do concelho, mas sim da região. E neste momento está completamente ao abandono, e aquilo só quem passa lá é que vê o estado que a Camacha está vazia, sem movimento, sem outra. Temos que dinamizar o centro do Camacha e fazer com que as pessoas não seja local de passagem, mas sim para ficarem lá. E nós temos uma proposta para aquela freguesia, que é a construção do Museu do Vinho e do Folclore. E, juntamente no mesmo edifício, trazer também a própria Junta de Freguesia para o mesmo edifício, tornando aquele local atrativo para quem nos visita, mas também para as acessibilidades das pessoas que lá vivem. Camacha ou Santo? Camacha. Perdão, vamos ao Santo ainda. Vamos ao Santo rapidamente e logo a seguir a Camacha. Fico feliz por perceber que o novo PDM, se for aprovado, ou quando for aprovado, permitirá um maior investimento habitacional no Santa Serra. É uma zona que tem potencial para isso. Em paralelo, há que continuar a desenvolver condições para aumentar a atividade turística e criar emprego. E criar emprego passará por um trabalho conjunto com o Governo Regional, no sentido de criarmos um parque empresarial no Santa Serra, não de grandes dimensões, não de indústrias pesadas nem poluentes, mas um parque empresarial que possa ajudar a gerar emprego e também a avançar com o processo de requalificação do campo da Associação Desportiva e Cultural do Santa Serra, por forma a criar naquela zona um polo desportivo que ajude também a atrair as pessoas para o Santa Serra. E a Camacha? A Camacha, quer dizer, pode-se chamar o centro do VIM, o centro da arte. É óbvio que o potencial cultural da Camacha tem que ser bem aproveitado. Não é mandando o Governo comprar o café relógio que se vai resolver o problema. Isso é só mais uma do faz de conta. Mas é importante avançar com a criação do Centro Cultural da Camacha, onde se possa juntar a cultura e o VIM, porque o VIM é uma arte próximo da extinção e que precisa de ser preservada e valorizada. Há que avançar também com a requalificação de alguns edifícios, com incentivos também para que isso possa acontecer, e depois tentar cativar e captar investimento privado por forma a alavancar ainda mais a economia da freguesia, nomeadamente no turismo. Muito bem, seguimos então agora, e interrompendo de certa forma algumas questões que tínhamos aqui para colocar, mas de facto o tempo não o permitiu. Seguimos então para os habituais 30 segundos de mensagem final dos candidatos, a explicar aos eleitores por que razão devem votar nas suas candidaturas. Pedro Diniz. Portanto, Santa Cruz precisa de uma Câmara que esteja próxima das pessoas, que saiba ouvir e que tenha coragem para agir. Não podemos continuar a aceitar que tanta coisa fique por fazer. E ano após ano é sempre o mesmo discurso e sempre as mesmas desculpas. O Partido Socialista apresenta-se como uma alternativa séria, credível, com ideias claras, vontade de fazer diferente. Temos uma equipa preparada para cuidar melhor das pessoas, criar oportunidades, dar vida às freguesias e devolver o orgulho de quem vive em Santa Cruz. Saturnino Sousa.
Portanto, eu nasci em Santa Cruz, vivo em Santa Cruz, gosto muito de Santa Cruz e, portanto, quero o melhor para Santa Cruz. Tenho comigo uma equipa com provas dadas nas mais diversas áreas profissionais, pessoas capazes, comprometidas com este projeto e que só aceitaram fazer parte desta candidatura porque acham que é possível fazer muito mais e muito melhor por Santa Cruz. Não temos nada a ver com dívidas do passado, não temos nada a ver com heranças, nenhum de nós esteve na Câmara, qualquer um de nós contribui zero para a dívida do município e o que nós nos propomos é precisamente acabar de vez com este choradinho do para trás e da dívida e dos bandidos que querem voltar. Queremos avançar, mas queremos avançar governando Santa Cruz com seriedade, com rigor, com competência durante os 4 anos de mandato e não apenas quando dá jeito. Hélia Ascensão. Há 12 anos que conquistamos um novo futuro para Santa Cruz e fizemos-lo com o apoio e a confiança de todos. Entramos numa nova fase de maior solidez financeira, de maior capacidade de investimento, com uma equipa e energias renovadas e acredito piamente que não podemos voltar atrás, não podemos entregar a casa arrumada a quem destruiu e dilapidou o município e que agora parece ter solução para tudo, mesmo quando lá esteve, com todos os recursos para o fazer. Lançamos mão ainda a projetos antes insistentes, como a agenda cultural, os programas sociais, as bolsas de estudo, o pagamento às creches, ajudas à saúde e tanto mais. Termino reforçando que contamos com todos para continuar com ainda mais força e novos projetos. Muito bem, este foi o 10º episódio dos debates JM que procuramos trazer aqui à antena, que pode continuar a ver no canal Na Minha Terra, pode continuar a ouvir na rádio JM FM, pode ver no JM Online e amanhã na edição impressa do JM. Recordo que este ciclo termina justamente amanhã, também aqui, à mesma hora, com o Conselho do Funchal. Boa tarde, fique bem.